isso aí, galera, vamos lá. KNRI e RDM11. Dois fundos com dinâmicas bem diferentes, um de tijolo, o outro de papel, só que a gente pode explorar um ponto em comum ali, um conceito em comum envolvendo esses dois fundos, e é o que eu vou explicar no vídeo de hoje. Beleza? Mas antes da gente entrar aqui no conteúdo, quero pedir para você dar aquela força marota aqui pro meu canal. Se você ainda não é inscrito, se inscreve, aproveita, deixa o seu like, tá bom? Se você também não quiser perder nada do que eu lançar, já clica no sininho, ativa as notificações e, se você tiver interesse na minha assessoria, me manda uma mensagem, tá? Eu sou assessor vinculado a XP, me manda uma mensagem aqui no Instagram, a gente marca uma reunião, te apresento a assessoria, se fizer sentido, a gente avança. Combinado? Galera, vamos lá. KNRI e IRDM11, tá? Que fique claro, não se trata de recomendação de compra ou venda. Bom, são dois fundos de segmentos diferentes, então não dá pra gente comparar, vou investir no KNRI ou vou investir no IRDM. São fundos diferentes. KNRI, fundo de tijolo, com uma pegada ali voltada para laje corporativa, para galpão, beleza? Então, como a gente pode ver aqui no relatório mais atual, tá? Então é um fundo voltado ali, é um setor, é um segmento híbrido de galpão e laje, majoritariamente exposição em laje, tá? A gente tem 12 lajes corporativas contra 8 galpões logísticos, e RDM já é um fundo ali de papel, então é um fundo que vai montar uma carteira de crédito. Mas o que eu quero trazer aqui, que é o ponto em comum desses dois caras, eu vou trazer aqui na parte de demonstração de resultado. Tá? Quando a gente olha aqui na página 7 do relatório do KNRI, a gente vê a estratificação do resultado. O que está compondo o dividendo de R$1 por cota? Vamos lembrar que o fundo começou a pagar R$1 por cota no final ali do ano passado, se eu não me engano, a distribuição de outubro. Isso mesmo, resultado de setembro que foi distribuído em outubro. Quando a gente olha aqui para o IRDM11, a gente vai na página 8, a gente tem também aqui a estratificação do resultado, né? Na forma aqui de tabela, na forma de DRE. Beleza? O que a gente observa? Tá? O dividendo que o KNRI11 está pagando é ali na casa de R$1. A gente subindo um pouquinho aqui para olhar o que teve de resultado, o que teve de despesa no KNRI em fevereiro, que foi distribuído agora em março, a gente vê que o fundo teve ali um resultado mensal de 89 centavos, porém o fundo distribui R$1. Então ele teve que queimar 11 centavos por cota, pouco mais ali de 2,5 milhões de reais para poder manter esse dividendo. Então quando a gente olha aqui no estratificado, a gente vê aqui, ó, 11 centavos referentes à queima de caixa, referentes à reserva para poder manter o dividendo. Foi a mesma coisa feita ali em janeiro, tá? Que foi distribuído em fevereiro, o fundo queimou aí 11 centavos de caixa. Aqui em dezembro o fundo fez caixa, então ele acumulou ali 6 centavos por cota, só que em novembro o fundo queimou 16 centavos por cota, em outubro o fundo queimou 12 centavos e em setembro o fundo queimou ali cerca de 18 centavos por cota. Então, o que a gente observa? Esse dividendo que o KNRI11 está pagando está tendo também entrada de caixa. O fundo está queimando caixa para poder completar o dividendo e chegar em R$1. Não é o fundo está tendo um resultado operacional acima e daí está distribuindo menos. O que a gente observa é que o fundo está queimando caixa para poder manter o dividendo no patamar de R$1. Quando a gente olha para o IRDM11, tá? A gente vê o fundo tem pagado dividendos menores, tem ali alguns ativos, tanto na parte de fundos imobiliários quanto na parte de crédito, que estão ali um pouco mais delicadas. Se a gente for olhar aqui, a gente tem uma parte da carteira em carência, né, em waiver, uma parte inadimplente na parte de crédito. Quando a gente olha aqui a carteira de fundos imobiliários, a gente vê nomes como Deva, a gente vê também HCTR, Tord. Então a gente vê uma galera aqui de fato bem complicada, XPPR, VSLH. Então a gente tem alguns nomes aqui, o HCTR, então a gente tem alguns nomes aqui e o custo médio bem lá em cima, tá? Mas quando a gente olha o estratificado de resultado do IRDM, o que a gente observa? Aqui é o quanto o fundo está tendo de resultado caixa e o quanto o fundo está distribuindo. Então, a gente percebe aqui que em setembro o fundo fez caixa,
Em outubro, o fundo distribuiu o que ele teve de resultado. Daí, quando a gente olha novembro, o fundo ele fez caixa, dezembro fez caixa, janeiro fez caixa, fevereiro fez caixa. Então, o que a gente observa? O dividendo do IRDM, de fato, tem ficado menor, porém, ele tem preservado caixa, ele tem construído uma reserva de resultado, e é basicamente essa reserva de resultado é para quando a gente tiver resultados ruins, a gente poder ali sustentar o dividendo para que não haja aquela oscilação toda no dividendo e aquele estresse no mercado. Então, IRDM, fundo que está ali bem lateralizado no mercado, uma perspectiva até ruim do mercado em relação ao fundo, mas quando a gente olha os resultados, a gente vê que o fundo tem feito caixa. Isso aqui é o relatório de fevereiro, tá? Tem feito caixa. Quando a gente olha para o KNRI, beleza, a distribuição está em R$1, porém o fundo tem queimado caixa. No recorte de 6 meses, em 5 meses o fundo usou caixa para poder sustentar o dividendo de R$1. E é o que eu falo, não tem problema queimar caixa, tá? Isso aí vai evitar ali flutuação do dividendo, porém não existe caixa infinito, tá? Uma hora o caixa acaba. Então é importante que a gente, enquanto investidor, olhe para isso e entenda que não adianta você distribuir acima do que você tem de resultado, porque uma hora o caixa vai acabar, tá? Então a gente vê 2 fundos de segmentos diferentes, porém com um ponto ali em comum, que é com relação ao uso do caixa. IRDM. Na verdade, a ideia do caixa aqui também é diferente, né? O IRDM está ali preservando caixa, está mantendo reserva, construindo reserva, e o KNRI está queimando reserva. Tá? Mas esse é o conceito em comum aí nos 2 fundos, a questão do caixa para os dividendos. IRDM mantendo caixa, distribuindo menos, KNRI queimando caixa para poder distribuir mais. Beleza? Então era o que eu queria trazer aí no vídeo de hoje. Reforço, não se trata de recomendação de compra ou venda, tá bom? E vou também reforçar os pedidos que eu fiz no início do vídeo. Deixa o like, se inscreve, clica no sininho. Se tiver interesse na minha assessoria, me manda uma mensagem que daí a gente conversa. Combinado? Então é isso. Nos vemos no próximo vídeo. Um forte abraço.